Teste de criativos para e-commerce no Metedes. Esse é sem dúvidas um dos vídeos mais completos que você vai ver aqui sobre esse assunto. Eu literalmente reuni todo o conhecimento que eu tenho sobre isso, toda a minha prática, experiências e reuni tudo nesse vídeo. Então fica comigo nesse vídeo que tenho certeza que vai mudar completamente a sua operação e a forma como você faz anúncios. Vamos lá, por que testar criativos? Bem, a maioria das marcas ela testa ali de 5 a 15 criativos novos por mês e mesmo assim não escalam como gostariam. E logicamente falando, quanto mais criativos você testar, maior a sua chance de acertar e de vender mais ou de vender mais barato. Então, testar criativos não é opcional, é uma obrigação. Quanto mais você quiser faturar, mais criativos você tem que testar. E hoje em dia o criativo continua sendo 80-20 do tráfego. Muita gente me pergunta quanto que elas vão gastar em um teste de criativos. Simplesmente depende. Depende da quantidade de criativos que você vai testar, depende do seu ticket, depende da forma como você vai testar esses criativos. Então não tem uma resposta certa em relação a isso. Porém, é importante salientar que nesse vídeo eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como criar suas próprias estruturas de teste. Em geral, tudo que eu for mostrar aqui foi baseado em testes e em exemplos de campanhas para vender produtos físicos que já estavam disponíveis para compra de imediato, um funil de anúncio, loja online e checkout. Então, mesmo assim, se você usa um funil diferente desse, ou se a sua situação é um pouco diferente, esse vídeo ainda assim pode ser muito útil para você. Porém, antes de você testar criativos, o que você precisa fazer, o que você precisa ter é ter bons anúncios. Isso sim vai ser o seu 80-20. Então, primeiramente, foque em ter bons anúncios para depois sim você buscar testá-los. E vale lembrar que os criativos realmente bons, os bons anúncios, eles tendem a performar independente da estrutura, do tipo de campanha, do orçamento. Então só entender isso aqui já vai te libertar de muita coisa. Vamos lá, como que funciona um teste de criativo? Em geral, quando se fala em testar alguma coisa, uma única variável como o criativo, você tem que isolar as outras demais variáveis. Então aqui eu vou te apresentar formas de você isolar as seguintes variáveis: o tipo de campanha, o orçamento e o público. O tipo de campanha, você vai isolar mais ela, você vai testar isso separadamente mais na pré-escala. E é um teste separado que você tem que fazer, que você vai ter sim que isolar outras variáveis, etc. Mas basicamente, nós vamos testar aquele criativo para o mesmo público e com o mesmo orçamento. Então, o que você tem que levar de regra geral é que, já que a gente vai isolar o orçamento, o público, o tipo de campanha, logo aquele criativo que eu vou rodar, eu vou ter que rodar ele para o mesmo público e com o mesmo orçamento. Mas antes aqui, como eu já falei, antes de você testar os criativos, você tem que ter bons criativos. Então vou estar te passando aqui o básico para você saber aqui para fazer bons criativos. Primeiro você tem que entender o seu nicho, depois você tem que entender o seu público e aí sim você tem que criar o seu criativo. Aqui no canal eu já tenho vídeos aqui sobre como criar um avatar, como fazer uma pesquisa de persona e como encontrar um público escalável no Facebook Ads. Então eu recomendo que você veja esses vídeos aí se você ainda não viu e faça ali a seu estudo de persona, etc. Quando a gente fala de você entender o seu nicho, o principal é você saber quais os criativos e formatos principalmente estão mais em alta no seu nicho ou no seu mercado, seja dentro do gerenciador de anúncios, dentro do Instagram, do TikTok ou em outras redes sociais. Dependendo do nicho que você trabalha, do mercado que você está inserido, você também pode separar os maiores nomes do seu mercado e buscar entender quais os fatores que fizeram essas pessoas terem tanta autoridade, seja a personalidade delas, a oferta ou o posicionamento. Isso daqui também serve para marcas, ok? É basicamente benchmark e você vai identificar o que mais fez essas pessoas ressaltarem, saírem ali da média. Vai pegar essa coisa específica e tentar transformar, vai tentar replicar dentro de um criativo, seja para chamar a atenção do seu público no hook ou colocar isso aqui dentro da sua copy para ajudar no convencimento. E quando a gente fala aqui de você entender o seu público, é simplesmente você identificar as dores e os níveis de consciência que eu também já tenho no vídeo aqui no canal. Feito isso, a gente tem dois principais pontos aqui na hora de criar criativos, que é você entender o seu cliente e os formatos aqui dos criativos. Quando a gente fala de você entender seu cliente, é você entender principalmente os formatos que ele mais engaja, que ele mais converte. Então, se é vídeo, se é imagem, se é o GC. Além do mais, quem é o seu ICP, quais são ali os seus avatares, que tipo de conteúdo, que tipo de anúncio tem mais chance ali de conversar com ele, de se conectar com ele. Quando a gente fala aqui de formato, você tem principalmente testar formatos, testar ângulos, testar conceitos, muito mais do que você vai testar pequenas variações ali de cor, por exemplo, apesar de que isso também é útil. Alguns erros comuns aqui que você pode acabar cometendo na hora de fazer esse tipo de teste que eu acabei de falar, você acabar desistindo de um formato, de um conceito rápido demais, você não deixou gastar ali o suficiente para ter dados ali relevantes e também o seu traqueamento pode estar zoado, isso também é um erro muito grande. Então o seu traqueamento ele tem que ser bom.
Seu tratamento ele não pode ser meia boca, já que a gente vai estar olhando tudo a nível de criativo, muito mais do que a nível de conjunto ou de campanha. O seu tratamento ele realmente tem que ser bom. Além do mais, a gente pode se dizer que se você já tem alguns criativos, já testou outros criativos, você quer criar novos criativos, você tem duas formas de fazer isso, digamos assim, uma forma ali lateral e uma forma horizontal. Na forma lateral, você simplesmente repete o mesmo formato daquele criativo anterior ou cria diversos criativos com o mesmo formato, porém com a cópia diferente. E aqui no horizontal, você cria com formato diferente, que faz você pegar fatias novas do seu público. E esse formato diferente, que pode ser um formato visual, pode ser um formato de edição, pode ser um formato de criativo em geral, então pode ser um formato de criativo apresentando seu produto versus outros produtos do mercado, ou um UGC apresentando seu produto, e também pegar vídeos orgânicos que mais performaram ali dentro das redes sociais, mas principalmente prioriza ali testar novos conceitos, novos formatos, mais do que testar pequenas variações. Bem, agora os princípios na hora de testar um criativo. Primeiramente, isolar as variáveis. Aqui a gente vai estar isolando a variável de orçamento e de público barra parcela do público, que são os GUTs barra os clusters ali do Facebook. Basicamente, como funciona? Dentro de um mesmo público, de um mesmo interesse, existem vários clusters. Exemplo, a gente tem moda e vestuário. Vamos supor que o alcance estimado seja de 50 milhões de pessoas. E aí a Meta vai lá e divide esse público em vários clusters de X pessoas, que serve para eles controlarem melhor o leilão. Moral da história, o mesmo criativo rodando para o mesmo público pode acabar caindo em um cluster completamente diferente, o que acaba impactando o nosso teste. Então por isso que essa é uma variável a se isolar, o orçamento e o público. Outro ponto, a gente vai estar rodando no mínimo 3 dias aqui de teste, sendo o ideal ali 7 dias, deixar rodar o que estiver minimamente bom. Mas depois aqui dos 3 dias sem mexer em nada, você vai analisar as métricas de fundo e as métricas de meio e fazer as devidas otimizações. Em relação ao orçamento inicial, a gente tem algumas opções. Você pode pegar o seu CPA ideal e dividir ele por 3 ou por 4, ou você pode colocar de orçamento diário ali inicial o seu CPA ideal, ou um ticket de produto, etc. Mas só para você entender melhor. Vamos supor que você pegou o seu CPA ideal, que é R$ 90, e dividiu ele por 3, que dá um orçamento diário de R$ 30. Ou seja, depois de 3 dias você vai ter gastado um CPA. Então você precisa ter feito ali pelo menos uma venda para garantir ali a sua grana de volta. Senão você tomou fumo ali, você perdeu dinheiro. Mas agora, se você coloca de orçamento inicial o seu CPA ideal, que é R$ 90, então o seu orçamento diário vai ser de R$ 90. Porém, depois de 3 dias você vai ter gastado R$ 270. Então você precisa fazer pelo menos 3 vendas, senão o fumo que você tomou vai ser bem melhor. E lembrando que isso aqui é apenas um teste, então é bem provável ali do seu criativo não vender tão bem assim, principalmente nos primeiros dias. Então você faz sua conta ali, porque se você for pegar para rodar 7 dias a R$ 90 por dia, você vai estar gastando R$ 930. E aí você vai precisar fazer pelo menos 7 vendas para compensar isso aqui. Então, sempre que você for olhar o seu orçamento, sempre que você for escolher, você vai levar em conta o seguinte: o seu caixa e quantos produtos você está vendendo, mas principalmente seu caixa, de quantos dias ali você aguenta rodar criativos. Por exemplo, será que você aguenta ali rodar 5 criativos simultaneamente, gastando um ticket de produto por dia por 7 dias? Talvez não. Então talvez faça mais sentido você rodar ali com o seu CPA ideal ou com o seu ticket de produto dividido por 3, e ali a cada 3 dias você precisa ter uma nova venda. Então, como a janela ali que você tem ela é maior, acaba que se, por exemplo, você rodou de segunda a quarta-feira e segunda-feira foi um dia ruim porque a campanha estava iniciando, terça-feira também foi um dia ruim, e aí sim, só na quarta-feira você vende, você ainda assim ali está no break-even, ou pelo menos ali teve um pequeno lucro. Enquanto que na mesma situação, se você tivesse gastando um CPA por dia, se na quarta-feira tivesse voltado apenas uma venda, você ainda estaria devendo 2 vendas ali da segunda e da terça-feira que você gastou o CPA só que não retornou. Então outra coisa também que você tem que levar em conta é o seu volume de métricas, porque o orçamento maior, ele sim tende a te dar um volume de métricas maior. Por isso, para alcançar ali o mesmo volume de métricas, você gasta menos tempo do que com orçamento menor, que vai te trazer ali um volume menor de métricas e que vai demorar mais tempo, você vai precisar rodar mais tempo para alcançar esse mesmo volume de métricas. Então é tudo uma balança, você vai ter que saber balancear isso aí. Outro ponto também que pode ser o seu caso, você pode estar fazendo um tipo de lançamento ou uma campanha de marketing que você não necessariamente vai estar separando o orçamento dessa forma. Às vezes você não sabe o CPA ideal do seu produto, ou você ainda vai lançar o produto, bem, alguma estratégia diferente da comum, que é o que eu falei no início do vídeo, que você já tem um produto, uma página já pronta para a pessoa comprar, você já sabe o ticket, você já, tipo, é um tráfego ali meio que direto. Se você foge um pouco disso, o que você tem que fazer é separar ali o orçamento que
você vai ter para testar os criativos, o número de criativos que você vai testar, que você tem que testar para alcançar determinado tipo de resultado. Aí você vai ter que fazer uma projeção ali. É um pouco mais de marketing, algo mais complexo, algo mais também mais tradicional, mas se você for por esse caminho, eu tenho certeza que você vai saber fazer isso. E aí, com base nisso tudo, de quanto que você vai gastar no seu teste de criativos, você vai saber ali o orçamento que você vai ter para cada teste, mais ou menos. Ou você pode simplesmente pegar ali um valor fictício, por exemplo, R$ 20, R$ 30, e multiplicar ali pelo número de criativos de uma campanha. Isso daqui, no caso de você estar testando múltiplos criativos dentro de um conjunto, por exemplo. Então você pode colocar aqui então, supondo que você vai testar ali 6 criativos dentro de cada conjunto ali dentro dessas campanhas, que eu vou explicar mais daqui a pouco. Você pode colocar aqui R$ 15 por 6 criativos, que vai dar ali, sei lá, R$ 90 por conjunto. Então também é uma forma de você estar atribuindo ali, fazendo o seu orçamento. Então aqui não tem muita regra, é mais feeling, é mais teste também, você analisar a sua situação e você conseguir definir que tipo de orçamento você vai estar usando. Outro ponto que eu vejo muita gente errar, o traqueamento, que nem eu já falei, mas principalmente na hora de você olhar o seu CTR, olhe e atente-se ao CTR único no link. Por quê? Quando a gente vai testar criativos, o CTR acaba que ele conta muito. Por quê? Já que a gente está buscando um criativo para escalar e ao escalar o CTR ele tende a cair, logo um criativo que já desde o início tem um CTR alto, tem um CTR maior, ele tende a ser mais escalável, porque ele vai aguentar ali, ele tende pelo menos a aguentar mais orçamento. Então um criativo que já desde o início tem 3% de CTR, na hora que você for escalar, abaixar para 2%, 2.2%, isso é o que a gente está buscando. Então sempre olhe o CTR e o CTR único no link para você conseguir identificar ali os melhores criativos e que tem mais potencial de escala. Agora sim, a estrutura de teste que a gente vai estar usando. Como eu já disse, eu vou te mostrar como você vai criar a sua própria estrutura de teste. Lembrando aqui, o que a gente busca? A gente busca testar um criativo em diferentes fatias de público, fatias do mesmo público, e a gente busca também isolar a variável de orçamento independente da estrutura. Então, a gente sempre vai estar usando as campanhas, testando as campanhas com o mesmo orçamento total, no caso da gente testar ali isso aí. Por exemplo, vamos supor aqui que você vai testar o mesmo criativo na mesma estrutura de campanha, porém, uma campanha vai ser ABO e a outra vai ser CBO. Uma ali vai estar com orçamento total de R$ 600, no caso do CBO, orçamento a nível de campanha, e o ABO vai estar com 5 conjuntos ali de R$ 120, que totaliza R$ 600. Então, a gente sempre vai estar isolando essas variáveis, o público e o orçamento. Então vou te mostrar aqui as estruturas que a gente pode trabalhar em CBO, em ABO e também uma estrutura para você economizar orçamento. Então vem comigo aqui. Por que você deveria aqui testar em CBO, por exemplo? Porque aqui você isola a variável de público, no caso da gente usar mais de um conjunto, que eu recomendo que você faça. Então aqui, como o cluster, o público, ele acaba interferindo diretamente na performance do mesmo criativo, o que a gente vai fazer? O mesmo criativo a gente vai colocar ele em clusters diferentes do mesmo público, podendo trazer ali resultados diferentes por N motivos. E aqui no CBO, o bom é que a gente consegue testar várias fatias de público ao mesmo tempo e com o mesmo orçamento ali. Porém, quem escolhe ali como que realmente vai ser usado esse orçamento é o Facebook, a Meta, e não é você. Ah, mas isso é bom, isso é ruim? De verdade, depende. Você não necessariamente precisa gastar igualmente em todos os clusters, em todos os conjuntos. Você pode se confiar ali no algoritmo da Meta, dependendo dos seus dados que você já tem. Mas é uma forma de se testar. Agora aqui as estruturas que a gente tem aqui de CBO. A gente tem aqui os criativos, que você pode simplesmente isolar ou você pode agrupar. Tem esses dois caminhos aqui. Qual que é a diferença dos dois? Quando você isola os criativos, por exemplo, você roda 131 ou 151 com o mesmo público e com os mesmos criativos em todos os conjuntos, você testa o mesmo criativo em fatias diferentes e você isola completamente a variável ali dos clusters. E você tem certeza ali que aquele criativo vai estar gastando dentro daquele cluster. Porém, ali, se você tem 5 criativos para testar, você vai ter que criar 5 campanhas. Então, imagina ali, 5 campanhas com 2/3 do seu CPA ideal. Talvez você não tenha esse caixa para fazer esse teste ainda. Enquanto se você agrupar os criativos, por exemplo, você faz um 3x ou um 5x usando ali entre 3 a 5 criativos por conjunto, você testa o mesmo criativo em diferentes fatias do mesmo público. Porém, você não isola completamente a variável de orçamento. Só para você entender um pouquinho melhor aqui a diferença desses dois. Quando a gente isola o criativo, a gente realmente está isolando 100%, principalmente a variável de orçamento, de gasto de orçamento, de distribuição de orçamento. Porém, essa é uma forma mais
mais cara de testar. Enquanto que ao agrupar criativos, ao usar mais de um criativo por conjunto, a gente deixa a meta distribuída da forma que ela quiser, mas isso não é necessariamente um problema, afinal você não necessariamente precisa gastar um valor relevante em todos os criativos para saber ali, para descobrir os bons criativos e ter um bom resultado. Porém, aqui eu já vou avisando, você sim corre o risco, testando desse jeito, de acabar perdendo um bom criativo simplesmente porque o meta não distribuiu ele o suficiente. Mas em compensação, essa é uma forma muito mais barata de se testar. Então qual que eu devo usar? Qual que é a forma certa? Qual que é a forma errada? Eu não sei, você vai ter que testar, vai ter que olhar para a sua situação e escolher. Tem essas duas formas, você pode isolar cada criativo em uma campanha, ou você pode usar vários criativos por conjunto ali. O orçamento, novamente, você pode pegar o seu CPA ideal, dividir ele por 3, por 4, você pode colocar o ticket do produto ou o ticket médio, CPA ideal, mas novamente o mais importante você vai olhar é o volume de métricas, sempre leve em consideração isso aí. O horário de início, muita gente fica perdido. Eu recomendo sempre que você coloque meia-noite mesmo, a menos que você já tenha validado outro horário. Isso daqui também permite que você gaste de forma igualitária, pelo menos o orçamento. Afinal, o Facebook vai ter 24 horas exatas para gastar aquele orçamento. E aqui, independente de verdade de qual estrutura de campanha, de qual tipo de campanha que você escolher, depois dos 3 dias, você não mexendo em nada, vamos supor que aqui não vendeu. Você vai pegar, vai analisar as métricas de e-mail, afinal não tem métrica de fundo, não tem ROAS, não tem CPA gasto ali, porque você não vendeu, você vai olhar as métricas de e-mail, então você vai olhar a DD to Cart, Ad Payment Info, etc. E as métricas de fundo, CTR, CPC, e vai fazer a sua tomada de decisão. Porém, aqui no CBO, o que a gente tem que lembrar? Se a gente está trabalhando ali 5 conjuntos dentro de uma campanha e um desses conjuntos está performando mal e você desativar esse conjunto, tem chance disso acabar impactando os demais conjuntos. Então, muito cuidado a desativar um conjunto porque ele está ruim, porque isso pode acabar prejudicando o desempenho dos demais, porque você acaba forçando o Facebook a realocar verba, etc. Então toma cuidado com isso aí. Agora, quando a gente fala de testar aqui em ABO, por que a gente deveria ou poderia testar em ABO? Você consegue controlar e ter certeza que o meta está gastando ali naquele cluster específico, esse é um ponto positivo. E também, se você tem um cluster ali dentre os 5 que ele está desempenhando melhor, você pode pegar e aumentar o orçamento só desse cluster e diminuir dos demais ou desativar os demais, que a sua campanha vai continuar desempenhando bem. Então isso também é um ponto positivo. Então você consegue ter um controle maior sobre cada conjunto separadamente. Novamente, os criativos aqui não muda muita coisa, você pode tanto isolar os criativos, tanto quanto agrupar os criativos. O orçamento você escolhe ali, dá horário de início 0 horas, e aí se não vendeu você faz o mesmo processo de análise de tomada de decisão. Agora, passando aqui para uma estratégia para você economizar orçamento, é simplesmente você agrupar os criativos dentro de um mesmo conjunto. Essa é a forma mais fácil ali, mais simples que tem para você economizar orçamento na hora de testar criativos. Porém, tem sim ali boas maneiras que a gente pode fazer, que a gente pode estar usando para que isso seja mais eficiente ainda, porque não é só jogar ali criativos aleatórios dentro de um mesmo conjunto, isso pode prejudicar o seu desempenho. Então tem algumas formas certas ali ou boas maneiras de você fazer isso, mas qual que é o benefício primeiramente de a gente estar fazendo isso? Que a gente vai estar testando um número de criativo maior para maior variação de público ao mesmo tempo. Então isso é algo positivo e a gente deixa ali na mão da meta, na mão do Facebook, escolher qual criativo ele vai gastar mais em cada cluster, etc. Uma recomendação da própria meta é você colocar ali de 3 a 5 criativos diferentes ali por conjunto. E aí, algumas agrupações que você pode fazer é o seguinte: se você pode pegar os criativos com o mesmo body, ou seja, que varia apenas o gancho inicial, e colocar eles dentro do mesmo conjunto. Essa é uma forma de agrupar. Outra forma de agrupar também é por formato. Então você pode agrupar, por exemplo, só imagem, só vídeo ou só carrossel dentro de cada conjunto, ou você pode variar. Dentro de um conjunto você pode colocar um carrossel, 2 fotos, 2 vídeos, etc. Você também pode agrupar por conceito, que é o que eu faço bastante aqui, é uma das formas que eu mais gosto de fazer. Então, criativos institucionais, eles ficam dentro do mesmo conjunto, criativos promocionais, mais de outlet, eles ficam dentro de outro conjunto, criativos aspiracionais ficam dentro de outro conjunto.
Então, basicamente aqui, os criativos dentro do mesmo conjunto, eles vão ser variações do mesmo conceito. E lembre-se sempre, mesmo agrupando os criativos, você vai repetir eles ali dentro dos conjuntos daquela campanha específica. Então, se você vai ter uma campanha ali onde os criativos eles vão ser promocionais, você vai repetir esses criativos promocionais dentro do conjunto daquela campanha, dentro dos conjuntos daquela campanha, seja 3 conjuntos, 5 conjuntos, quantos conjuntos você quiser testar. E aqui a gente vai estar isolando a variável cluster. Mas por que eu falei disso aqui, de você ter cuidado também ao agrupar os criativos? Como a gente sabe hoje em dia, mais do que nunca, a segmentação ali de público do Facebook é feita através do seu criativo, da comunicação do seu criativo. Logo, se você coloca ali dentro do mesmo conjunto um criativo institucional e um criativo promocional, pode ser que aquele conjunto não desempenhe tão bem porque o Facebook fique dividido entre dois públicos, ou ele demore mais ali para vingar, para encontrar o público. Então, dentro de um conjunto, coloque ali criativos que estão falando com o mesmo público, com o mesmo avatar, com a mesma comunicação. Isso com certeza vai ajudar você a ter resultados muito melhores. E aqui em relação ao público, ao teste de público, você pode simplesmente escolher rodar todo aberto. Então você pode colocar aqui o seu aberto no caso. Então se você roda só para homem, por exemplo, você vai segmentar para homens de 18 a 45 anos. Ou você pode rodar 100% aberto mesmo, isso aí você pode testar. Ou você pode pegar e segmentar por interesse, colocar ali de 1 a 20 interesses. Os conjuntos aqui, lembrando, eles sempre vão ter que ser iguais, ou seja, tem que estar com o mesmo público dentro dos conjuntos. Mas como eu já falei, saiba que cada vez mais isso vai cair em desuso. Porém, ali se o seu produto, o seu nicho, ele for mais específico, talvez valha a pena. Eu também já trouxe um vídeo aqui no canal justamente sobre isso, sobre teste no Facebook Ads. E aqui eu abordo um pouco mais de criativo, também falo aqui de formas que você pode usar para segmentar ali interesses dentro do Facebook. Agora algumas recomendações adicionais aqui para você. Primeiramente, estude ali os criativos dos seus concorrentes, do seu mercado e identifique padrões. Isso é sem dúvidas o 80-20 aqui para você fazer bons criativos, identificar os padrões. Seja padrões aqui dentro dos 3 primeiros segundos, que é o 80-20 do criativo, seja aqui de gancho, de formato, principalmente isso aqui é muito ouro, você entender os formatos que mais estão performando, padrões ali de edição, olha por orgânico também, olha para o Instagram, para o TikTok, porque normalmente os formatos, o tipo de vídeo ali que performa bem no orgânico tende a performar muito bem no tráfego pago. Você também está fazendo sempre um teste contínuo de criativo, seja variando o gancho, você pega o mesmo criativo ali que você já fez e varia o gancho dele, seja você pode variar a persona que aparece no criativo, o formato dele, a cor, a música, o lugar do gancho, você pode variar a estrutura do body ali, você pode variar os ângulos, os conceitos do criativo e claro, sempre tem o hábito ali de fazer pesquisa de mercado, de analisar funis e entender o que as pessoas estão fazendo e tirar insights disso. Depois de entender que tudo isso, de pensar ali na estrutura de teste que você vai fazer, de testar, de esperar 3 dias, de otimizar, etc., você pegou e conseguiu validar um criativo. O próximo passo aqui de um teste criativo, que resulta ali em um criativo validado, seria a pré-escala, que basicamente o principal objetivo da pré-escala é ver se a sua oferta, o seu criativo, a sua loja, ela tem estrutura para continuar para a escala. Justamente aqui que a gente vai testar orçamento, vai testar variações, vai testar tipo de campanha, vai saber se na sua conta, no seu tipo de produto, no seu tipo de criativo, performa melhor ABO, CBO, Advantage, qual estrutura de campanha, 151, 153, 131, 135, etc, para por fim a gente passar para a escala. Então, que fica aqui de mensagem final para te lembrar que teste criativo não valida oferta e nem garante escala, por isso eu recomendo que você faça uma etapa intermediária, que é justamente a pré-escala aqui. E além do mais, tem ali uma esteira de criação e de testes de criativo. Pegue os padrões dos criativos que mais converteram, que mais deram certo, pode ser ali dos seus concorrentes também, e faça variações em cima disso. Lembrando que mais importante do que testar pequenas variações e modificações é testar novos conceitos e novos formatos. Isso daqui, se você pegar para estudar por si mesmo, explorar isso daqui por si mesmo, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Testar novos conceitos e novos formatos. Muito obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha aberto essa cabeça em relação a testes de criativos. Eu não queria passar aqui nenhuma estrutura específica ou estrutura validada. Eu quero que você pense, que você crie e que você entenda que quando a gente vai testar qualquer coisa, a gente tem que isolar as variáveis. No caso aqui, a gente vai isolar a variável de público e de orçamento. A gente tem N maneiras de fazer isso, N estruturas. Hoje pode estar funcionando de um jeito X, amanhã de um jeito Y. Então por isso você tem que descobrir a melhor maneira para você. Mas espero que esse vídeo tenha sido útil. Minhas redes de contato vão estar aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.